Boa tarde, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol, recebendo aqui o nosso Thiago José, radialista dos bons, e o Cláudio Oderich, que é vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, que já de cara saiu perguntando da queima-roupa, porque é um assunto que só se fala entre vermelhos e azuis hoje, né? A renovação, a renovação do Renato. Você acha que os vermelhos ficaram decepcionados, tristes, assustados? Eu acho que a manutenção da comissão técnica como um todo, né? O Renato, o Rogerinho, o Rogerão, o Zanota, a Model, que não é da comissão técnica, mas Duda, Guerra, Deco, principalmente o presidente Romildo, né? Há uma manutenção dessa equipe vitoriosa que resgatou, né? O orgulho ao torcedor gremista, o resgate de títulos está sinônimo aí com o Renato, né? Que o Renato trouxe, resgatou aos gremistas, 4 títulos importantes depois de 15 anos de seca, né? Eu acho que o torcedor gremista só tem a comemorar. E os colorados ficam, acho que, nos olhando, e acho que vai acontecer no Inter também, a manutenção, e a importância da manutenção do treinador, da equipe técnica, de toda a comissão técnica, né? É importante isso. Mudar cada ano, que nem o Flamengo lá, 3 técnicos no ano. Né? 3 técnicos. É um clube moedor de técnico, né? Então, acho que o Renato optou sabiamente de terminar a gestão do presidente Romildo com essa equipe vencedora, conhece todo mundo, sabe os caminhos, tem a chave do vestiário, então é importante. Eu acho que o torcedor gremista está satisfeito e o quadro social acho que se mantém no nível que está, né? Então, acho que a euforia tomou conta. Domingo a Arena vai lotar, é importantíssimo que a gente ganhe do Corinthians e tenha classificação direta para podermos fazer uma boa pré-temporada, né? Importantíssimo esse resultado de domingo para uma boa pré-temporada. A verdade é que o Renato, eu fiz um comentário, o Thiago, o Maurício está chegando aí, o Cláudio, eu fiz um comentário ontem, antes até da renovação do contrato, e sem saber se ele ia ficar ou ir, mais indicava que ele ia sair. Teve companheiro aí que bancou 100%. Isso. Mas havia notícias boas. Que o informante era infalível. Mas eu acho que essa informação... Boa tarde, boa tarde. Todo mundo marchou. Não, mas eu acho que essa informação é verdadeira. A tese de que o Renato fica... E é bem do Renato isso. Até pelo retrospecto, lógico, eu não conheço ele em particular, mas a tese de que o Renato ele fica brabo com a quebra de confiança, com já estarem usando o nome dele para buscar contratações. E politicamente. Isso deixou ele prostituído da face, e a gente sabe que ele é um cara de grupo, ele é um cara... Bom, tá aqui o nosso vice-presidente, poderia estar dizendo a questão do relacionamento interpessoal, porque se olha a entrevista coletiva do Renato, ele fala a palavra grupo 35 vezes, ele é um cara de grupo. Rajael sendo renovado agora e tal. Então, eu acho que essa informação, ela procedia. A reviravolta foi o uso político e a quebra de confiança. Informação do Kahneman. O Kahneman também, né? Ele já anunciando a oferta pelo Kahneman. Rogerão. Que ele conversou com o pessoal do Flamengo, não há dúvida. Claro. Mas alguma coisa aconteceu entre o conversar, talvez até encaminhar um acerto e de fato acertar. Tá, mas resta saber o seguinte, se ele ficou brabo com o vazamento da informação, que se ele estava fazendo alguma coisa para levar o Rogerinho, o Rogerão e o Kahneman, também aí não pode bancar o bom samaritano, né? Eu não vou dizer que seja exatamente certo isso que está se dizendo, mas ninguém inventa o nome do Rogerinho e o Rogerão e vão, né? Não, o Kahneman apareceu mas só o Kahneman é uma ingenuidade, né? O Flamengo tem que ter vergonha na cara, né? Quem oferece 5 milhões de reais. Não, 5 milhões de euros. De euros. Mas o Grêmio já rejeitou isso aí do Cagliari. O Flamengo há pouco tempo teve a situação com o Jeromel também. Né? Então não é de hoje que o Flamengo tenta oferecer pouco para o zagueiro consagrado. Ali foi o empresário que quis valorizar o Jeromel. Ali o empresário muito avião que é, o empresário do Jeromel,
quis enfiar o Jeromel no Flamengo, nem o Jeromel sabia. Para usar para ganhar um aumento ou para receber um atrasado do Grêmio. Exatamente. Foi para engordar o gado. E para receber um atrasado que ele tinha no Grêmio. O Groi também, quando renovou, também. O Groi, o Bruninho estava começando a carreira, ofereceu para o Palmeiras e aí fez 4 anos de contrato com o Grêmio, mas o Grêmio ia fazer o contrato igual, só que ele tentou valorizar. Isso é que nem o Jael, diz que o staff do Jael, vou jogar uma pimentinha na mesa, diz que o staff do Jael tava brabo com o Grêmio porque queriam 2 anos. Imagina, o staff... 3 anos. Ele queria 3 anos? 3. O staff do Jael estava olha que ponto chegou. Mas lembra a marra que saiu daqui, o Roger, falando mal do Internacional? O centroavante. Centroavante. E aí? Fez o que no Corinthians? Fez 2 gols. Fez o que a carreira dele mostra que ele faz em todos os clubes. Mas eu estou dizendo em relação ao Renato. Eu fiz um comentário antes de saber se ele ficaria ou não. Indicava que ele iria até sair. Eu disse, olha, não pensem que o Renato vai tomar uma decisão só por Copacabana, por Ipanema, por gostar isso é uma bobagem. de futebol, porque não tem vida em Porto Alegre. O Renato hoje, ele valorizou a carreira de outra forma. Ele sentiu o prazer de ganhar na sequência, de ter todo o respeito de uma imprensa nacional, de chegar a ser pedido para a seleção brasileira. O Renato não ia dar não ia fazer um passo em falso. Então descartem essa possibilidade de é o Mengão, é o meu time do coração, um dia eu vou treinar o Flamengo. Ele até pode dizer isso aí, mas o Renato vai fazer o que é melhor para ele, onde ele se sentir firme, onde ele se sentir potente. E eu acho que foi o que ele fez. Eu até acho e não que eu estivesse adivinhando também, né? Porque ele podia decidir para o Flamengo, que é um grande clube, com um baita orçamento, só que podia durar 3, 4 meses. O Carpegiani, e ainda citei esses exemplos, Carpegiani, ídolo deles, campeão nacional, campeão da América, campeão do mundo. Quanto tempo ele durou? 4, 5 meses. Não. O Rodrigo Caetano foi enxotado de lá também. Não, o Rodrigo até ficou mais tempo. Ficou mais tempo, mas saiu... 3 anos. Mas era o Rodrigo Caetano que teoricamente dava a segurança ao Carpegiani, tiraram dava os dois. As cartas, montou o elenco e saiu os dois. O Barbieri fez uma boa campanha. O Barbieri tem 60 e pouco, 70% de aproveitamento. E é prata da casa. Mas o que circulou... Nessa linha do Barbieri... Não é sério o Flamengo. Nessa linha do Barbieri... É rico, podre de rico, vai sobrar dinheiro, mas vai faltar a organização do Grêmio, a competência do Grêmio. No ranking de aproveitamento dos técnicos no Campeonato Brasileiro, o que tem o melhor aproveitamento é o Luiz Felipe Scolari, depois é o Dorival Júnior e em terceiro o próprio Maurício Barbieri. Então ele tinha uma campanha boa no Flamengo, mas aí a organização... Falando do Flamengo, só uma informação de cocheira que circulou nas rádios por aí, foi de que algum interlocutor chegou e disse pro Renato, olha Renato, o Flamengo que você lembra é o Flamengo da década de 80, 90, que você era jogador, que o povo te amava, que, né, hoje em dia o Flamengo ele está muito mais dividido, ele é um clube muito mais político do que qualquer outra coisa. Não há, e isso foi aventado que quem viu o Renato, não sei se o senhor esteve em Salvador no domingo, mas certamente acompanhou o jogo. Estava meio... Não. A gente que faz análise, está sempre vendo e vendo o pessoal, assim, nas entrevistas... Era outro Renato. Era outro Renato Portaluppi. Ele não sabia o que fazer. Ele estava um pouco perturbado, né? Ele estava dividido. Essas últimas 2 semanas ele estava nessa... E o Renato é um astro, não adianta. Quer queiramos, quer não, alguns se irritam, vocês puxam o saco, babam o ovo do Renato. O Renato é um outro ser, né? Renato é campeão, até eu disse, brincando aqui... Jogador e técnico. Eu li a frase da filha do Renato, a Carol, e eu disse assim, ó... Se ela puxou o pai, isso pode ser uma pegadinha. Pode. E dá até a impressão que o Renato mandou botar isso aí, ou que ela... E se ela estava falando do ciclo no Flamengo, que começou na segunda-feira e terminou na frente, podia ser ou também. o namorado que ela está se desfazendo. Daqui a pouco é. Mas deixa eu fazer uma pergunta, bom, assim, claro, aqui na roupa. Claro, em algum vamos momento... parar de perfumaria aí. Em algum momento o Renato Portaluppi estava fora do Grêmio, presidente dele? Já colocou de presidente. Não, vice-presidente no próximo ano. É uma diferença. Vamos voltar a esse assunto, né? Nós temos aqui nós temos a mania de bola de cristal. Bola de cristal. É uma diferença. Obrigado, Thiago. Nós efetivamente não temos essa
essa notícia, eu não participei das últimas reuniões. A gente sabia que o Renato, ou ele ou o Gauchinho tiveram reuniões com São Paulo, com o Corinthians, efetivamente ocorreram essas reuniões, até circulou uma foto do Gauchinho com alguns jogadores de São Paulo, né? E as conversas com o Flamengo pessoalmente houveram. O Renato Houve esse encontro. Houve os encontros. A gente sabe até os dias e o horário que ocorreram os encontros com os dois candidatos à o que é normal, porque o contrato está acabando, né? etc. Né? E também a gente sabe, né, não é segredo para ninguém, que ano passado, no domingo de manhã da final do Campeonato Gaúcho, lá em Pelotas, no jogo contra o Brasil, né, o Renato recebeu uma proposta muito boa para deixar o Grêmio, né? Ele conversou com o presidente e disse que iria cumprir o contrato, queria ficar aqui e acreditava em títulos, né? Então foi uma decisão que já teve a proposta muito boa financeiramente no ano passado, em abril. Esse ano em abril, no dia da final do Gauchão. Então é um desejo do Renato, a gente entende o Rio de Janeiro, entende aquilo que ele fala, restaurante, praia, coisa e tal, mas aqui ele é ídolo, aqui ele sabe como as pessoas se comportam. O Rec acabou de falar, o Flamengo não é tudo aquilo que tu falaste, né? Isso, não é tudo aquilo que aquele amor, aquela paixão que tinha na década de 80, né? E nós, em alguns momentos, achamos que ele estava fora, em outros, nas reuniões, a gente sempre... Houve, então, momentos em que a diretoria achou, nós vamos perder o Renato, isso acho que é... Não houve. Assim, com certeza de perdermos, não. Isso causava algum pavor? Não, né? Nós entendemos, com todo o respeito, que o Grêmio é maior. O Grêmio é maior que o Renato, é maior que o Romildo, é maior que qualquer um de nós, né? Então, a grandeza do Grêmio, um dia ele vai sair. Né? Um dia vai sair. Como já saiu duas vezes. Como já saiu outras vezes, vai voltar, vai sair, vai voltar em outras oportunidades. E entendemos que existem muito bons técnicos no mercado. Tinha boas opções aí de buscar outros nomes, mas felizmente, para a torcida do Grêmio, né, Maurício? A gente vai manter a mesma comissão técnica, a mesma diretoria, a turma do futebol, na preparação física, preparador de goleiro. Vamos manter toda essa equipe, essa comissão vitoriosa, e que esperamos que no ano que vem nos dê mais títulos. Bom, houve uma especulação, o Douglas está indo para o Vasco da Gama. Voltando, né? Ele já teve na Série B, ele jogou. O Filipão apostou nele, trouxe ele, foi o Filipão que trouxe, vamos lembrar. Né? E ele fez um contrato de risco. Ele fez um contrato de risco, salário baixo, era tanto por partida, tanto por assistência, tanto por gol. E ele foi escolhido, na época, o melhor jogador da Copa do Brasil, no campeonato, no Penta. Eu achei que ele ia para o Criciúma. E acho que até para ele seria mais interessante. Mas... porque o Criciúma é onde ele começou, para o grau de exigência que se tem no futebol hoje, de ter que correr e tal, no Criciúma podiam correr por ele. E o Vasco da Gama, tudo bem, é um time de mais grife, pode pagar um pouquinho mais, paga de 6 em 6 meses, mas paga. Mas não é por grana que ele está indo, é por desafio pessoal. Você sabe, por exemplo, você já teve nas 3 principais rádios? 4? De 4, 3. De 4, 3. Então, quando chegou... eu vou lá para a Rádio Lagoa Vermelha. Na outra não fui porque não quis. Então o cara chega... para deixar bem claro aí, porque senão daqui a pouco... O cara chega para você e diz assim, é um desafio, daqui um pouco vai chegar uma rádio, uma outra televisão, para mim, para o Maurício, o senhor vai chegar uma empresa chinesa querendo... não, vai querer, né, fazer... É um desafio, onde ele enxerga que ele vai ser mais desafiado no Vasco, ou seja, cobrança, desempenho, do que às vezes no Criciúma ele não se enxerga encerrando a carreira. Esse é o ponto. O Douglas deixou claro durante todo o período em que ele esteve lesionado, eu não estou encerrando a carreira, eu vou voltar e vou jogar. E é uma dificuldade de jogadores nessa idade. O D'Alessandro, na entrevista essa semana, também disse, olha, eu não penso no final da minha carreira, vai ser algo muito triste para mim. Eu ouvi a entrevista. Ele pensa neste ano, no ano que vem, na Libertadores, né? É onde ele se coloca. E o Douglas, ele mesmo falou numa entrevista, olha, eu estava até pensando em largar, mas eu fico olhando os jogos. Isso é muito boa. Já faz um tempo essa entrevista. Eu fico olhando os jogos e eu não vou parar, né? São poucos os camisa 10 no Brasil que tem a capacidade
né? Técnica dele, mas a capacidade física que a gente... Mas fica... vamos lá, mesmo que ele ganhe pouco, Rank. Pô, por que tu vai abrir mão de um salário que seja de 100 mil por mês se tu tem condições de jogar pra ganhar esses 100 mil? É claro. Ah, eu acho que vai ser bem mais. Não, mas digamos, vamos jogar bem por baixo. Duzentinho. Não, Porque não tem os direitos federativos. 100zinho e um contrato de produtividade. Jogou tantos jogos... O Vasco também não vai rasgar dinheiro com um cara de 36 anos. Só para deixar bem claro que eu disse que eu não fui porque não quis, não é prepotência, é que não houve acerto financeiro, como dizem os boleiros. Né? É que na época eu estava... O gauchinho do rap não se entendeu. Eu fiquei 29 anos no mesmo lugar e muito bem estabelecido. Eu nunca precisei trocar. Então, tem caras que ficam mesmo a vida inteira. Sim. Depois, agora eu já me acostumei, não sei, daqui a pouco. Senão, daqui a pouco eu vou dizer, tá desdenhando. Não estou desdenhando de nada, não estou dando porrada em ninguém. Não, é desafio. Já dei muito, né? Mas não tem problema. Fui convidado 3 vezes e disse não às 3 vezes, porque eu fiquei 29 anos no mesmo lugar. Disse 10 vezes não para a Bandeirantes, um dia trabalhei na Bandeirantes. Para a Rede Pampa, então, 2 ou 3 vezes não e fui para a Bandeirantes. Nessa tese, fui então, para a Pampa agora. O Ramiro tem que permanecer no Grêmio, então, porque tem muitos torcedores até já avançando na discussão, como diria o Carlos Osta, não é isso? Né? Avancemos. O Ramiro tem muito torcedor do Grêmio que acha, se o professor quiser opinar, que o ciclo do Ramiro está terminado no Grêmio. Mas esse negócio de ciclo é meio relativo, né? Também acho. Porque diga-me com quem anda, se direi quem é. Ele caiu quando o Grêmio caiu. Quando o Grêmio esteve no auge, lá na Libertadores da América, que é o maior título do Grêmio. Quando sai um tal de Arthur do time. E Edilson também, né? Vamos deixar bem claro. Saiu o Wallace, saiu o Arthur, saiu o Jailson. Não, mas eu penso saiu todo mundo ali do lado dele. Mas o lado o Maicon não consegue jogar, está sempre lesionado. Ele começa a ter que correr pelo Léo Moura na lateral, pelo Cícero e pelo Maicon no meio. Para mim, é por aí. A queda de rendimento é em cima da insegurança de poder apoiar e não precisar ter que voltar no meio do caminho. Né? Então, sabe o que é? Ficou muito lento aquele setor, né? Léo Moura, Cícero, Maicon, Marcelo Oliveira. Olha a escalação do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Né? Olha a escalação do Grêmio no jogo contra o Flamengo. E a falta de perna no segundo tempo. Foi meia linha no segundo tempo. Foi. Até o gol do Flamengo. Essa falta Aqui. Nós perdemos aqui. O segundo tempo aqui. O segundo tempo aqui do empate. Mas olha a formação. Relembra a formação daquele meio campo e o que o Ramiro... O que você quer dizer com isso? Que o ano que vem não pode ser mais assim? Essa falta de perna pode fazer... Eu concordo que o Maicon e o Cícero não podiam jogar junto. Os dois não tinham como jogar junto. Mas o Maicon concorda contigo? Ele dizia, eu prefiro o Jailson, eu prefiro o Michel. O Maicon é um jogador de muita visão. Ele disse em um determinado momento que ele estava voltando de lesão que era melhor manter o Arthur. Ele estava rendendo mais para a equipe. Desculpe, Maurício, te atropelei. Não, nessa linha, você citou alguns jogadores que têm contrato até no máximo final do próximo ano e jogadores que são colocados como experientes. Essa falta de perna pode fazer com que um ou outro desses seja reavaliado pelo departamento de futebol e liberado para procurar isso é uma reavaliação que vai ter reunião hoje à tarde, né? Pelo que eu sei, tem reunião hoje à tarde, vai começar a reavaliação do plantel, quem está voltando, né? Quem fica, quem não fica, quem renova. O senhor vai estar nessa reunião? Desculpa. Não vou estar. Não, é reunião do futebol. Do futebol. É reunião do Mas o Romildo estará presente. O Romildo vai estar presente, o Duda, o atual presidente está presente, o futuro pode não. Essa parte é sempre tudo bem com essa conversa. O nosso medo era o Flamengo tentar contratar o Romildo. Esse era o nosso medo. O Romildo. Quem não começava a sair era o Romildo. A pegadinha é o seguinte, começa com R. Começou no Rio. Não, será que é o Romildo? Não, tem duas coisas. O último cara que disse não pro Romildo está tentando marcar uma final de Libertadores há 25 dias e não consegue, agora ontem conseguiu. Essa é a brincadeira 1. E a segunda é que o nome dele ontem foi mudado no cartório o nome para Romito Bolzan. Porque ele confirma o Renato e confirma a dupla de zaga que, claro, para os gremistas mais aí de redes sociais, geração Z, mas tem muita gente considerando a maior dupla de zaga da história do clube. Não é minha opinião, estou só jogando aí o que o pessoal tem uma piada circulando na internet, uma brincadeira de um gremista, né? Que eu até li a mensagem dele, depois eu vi que tem gravado também. Se ferremos. Eu vi essa também. Agora vamos gastar mais em churrasco, ingresso, latão e tudo mais.
Vão ter que pagar carnê para ir a Abu Dhabi e tal. Fora academia para ficar mais forte, para aguentar as faixas no peito. Fora Romildo, por ter segurado Kahneman, Jeromel e Renato. Esse é um clima bom. Tomara que o Grêmio usufrua disso. Porque o planejamento de vocês lá, né, Oderich, é bem claro, né? Primeiro investir no que já está certo. Depois trazer alguma coisa de fora. A base é importantíssima, que tem dado a sustentação, os resultados que o Grêmio tem obtido financeiros, né, em cima das categorias de base. É verdade que tu quer contratar o Romildo lá para o Oderich também, para te ajudar? Olha, não que o Oderich esteja mal. Mas... Não, estamos negociando. A filial, aquela que vai abrir lá no Paraguai, o Romildo que vai gerenciar. Ele quer abrir uma filial em Osório. Osório. Ficar mais perto de casa. Ele quer botar do lado ali daquele parque eólico, né? Isso, ali. Come rapadura antes e depois já vai e compra uns produtos também. Mas Rec, eu queria aproveitar e mais uma vez, né, convocar a torcida gremista para esse jogo importantíssimo domingo. Tá meio distante, parece, né? Mas ninguém fala desse jogo. É domingo. O Renato, a eleição no Inter, né, todo mundo está esquecendo que o Grêmio joga uma partida importante. A do Inter não tem mais... não vale nada. Não vale nada, né? Mas até não sei porque não é amanhã, no sábado. É uma bobagem. Podia ser segunda noite até para ter uma atração. Mas aí já acabou o campeonato. Não, mas na verdade... aí ninguém queria entrar em campo. A CBF mudou o calendário. Tem 2 jogos sábados, né? Os jogos que de fato importam são os 2 jogos do sábado. É isso aí. Porque no domingo tá tudo decidido. Tem uma aqui, outra briga na parte de cima. Não, o Grêmio São Paulo. A parte de baixo... Não, para mim, sábado também está decidido. É o Atlético Mineiro que vai para a Libertadores e acabou. Se deixar escapar... Flamengo já é segundo, o Inter já é terceiro, para mim o Grêmio já é quarto. Não, tem esse jogo... Mas o Grêmio vai precisar confirmar. Tem que confirmar em campo, claro. Só que talvez um dos jogos, ou um dos confrontos que... Claro, os 2 jogos casados gera alguma tendência, porque... No caso do Grêmio, é pré-Libertadores ou fase de grupos. Mas no caso do Galo vou ter Libertadores ou não. Sim. Então, é um momento mais tenso. A zona de baixo, claro. Chapecoense é um jogo duro também. Quem que é o Galo? A Chapecoense é em casa. Não, mas se não ganhar do São Paulo, ele joga com o São Paulo. O Galo é a Botafogo. O Chapecoense é com o São Paulo. São Paulo. Não, casa. E dependendo para cair, o São Paulo precisando ganhar para... Não, o jogaço. Esse é o maior jogo do domingo. Eu acho que o Grêmio não precisa nem ganhar domingo, porque o São Paulo vai perder. Não, mas não podemos deixar... O maior jogo do domingo é esse aí, sabe por quê? A Chapecoense se empatar, vai. Porque daí o Sport Recife ganha do Santos em casa. Aí ganha uma motivação extra, porque os 2 jogos são no mesmo horário. Então, se a Chapecoense não ganhar, e a Chapecoense vai ter que ganhar o jogo. Pode ver o número de vitórias aí. O Grêmio é o 5 do primeiro tempo. O Sport joga em casa também com o Santos. É um jogo... Para mim, cai um ou outro. Um ou outro cai. Mas o Grêmio marca um gol aqui aos 5 do primeiro tempo contra o Corinthians e já tira o ânimo do São Paulo, a Chapecoense salva. É o Grêmio marcar um gol aqui que tira a motivação de São Paulo. Tomara, porque o Grêmio joga muito desfalcado. Como disse o Oderich, o Grêmio está arrebentado, né? A gente não consegue ver futebol no Grêmio nessa época. O time que mais jogou no ano é um dos que está jogando menos. Né? O Grêmio não consegue jogar. Então, acho que o Oderich tem razão. O torcedor tem que entender esse lado. Ver que o Fluminense, por exemplo, está morto, mas vai jogar com o América Mineiro e já tem não sei quantos mil ingressos vendidos antecipadamente. O Fluminense tem chance de cair. Sim. O Fluminense tem chance de cair. Mas aí... O empate ele está fora. Não. O empate ele se salva. Empate ele se salva. Fora. Sim, fora de perigo. O América Mineiro não ultrapassa. Claro. Fora de perigo. Confronto direto. O Fluminense pode cair na seguinte combinação. A Chapecoense ganha, vai a 44. O Sport ganha, vai a 42. E aí depende do saldo, mas aí o Sport acho que cai também. Se for só com o Fluminense. Mas daí tem mais uma vaga em aberto. Porque aí o Fluminense não pode perder para o América. Porque daí o América passa do Fluminense. Paraná e Vitória estão certo. Certo. Né? O Fluminense... E tem 5 para duas vagas. O 5 ou 6. O Ceará já escapou, o Corinthians já escapou. O Fluminense para cair. O Vasco tem que pelo menos empatar o seu jogo. A Chapecoense tem que ganhar o seu jogo, porque senão a Chapecoense fica atrás pelo número de vitórias. O América, por óbvio, tem ganhado o Fluminense. O Fluminense não perder já não tem o risco. E aí ele já está na zona. Já está na zona. Mas aí depende de toda essa combinação. Aí é ele e o Sport. Mas às vezes acontece isso, né? Não, combinações que aí cai ele e o Sport.
Porque Fluminense e Sport. mesmo o Sport ganhando. Porque Sabe- se a Chapecoense ganhar, vai a 44. Se o Vasco ganhar, vai a 43. Se o Fluminense não fizer nenhum ponto, fica com 42. E o outro que cai com 42 é o Sport. Sabe Porque o quando- esporte... O Sport tem que dar tudo certo para ele escapar. O Sport- Ganhando é pouco. O Sport até busca o Fluminense no número de pontos, ganhando. Isso. Só que O saldo o é bem- Fluminense tem saldo menos 15 e o Sport menos 23. Não tem Vamos combinar que uma equipe com saldo menos 23 não merece Não ficar merece, O né? Sport cai junto com o Fluminense. junto com o Fluminense. Mas ele tirar o lugar do Fluminense. Uma pergunta, né? E aquele plantel, quase todo o esporte volta aqui para a beira do Rio ou não? Com certeza. Com certeza. Voltam 22. Não, Tá mas brincando? aquele é um plantel bem recheado, né? Mas ali eu acho Eduardo, que ali, Vink, ali o Inter Rodrigo, fez Fernando. Fernando. alguns contratos, o Inter fez até o final do vínculo. Por exemplo, o Ansel Modric era assim também. O Ansel Modric, se repassasse, Modric tá mal no Real, hein? ia um pedaço. Quem nunca? Pois é, né? É o melhor do mundo. Mas aí é o seguinte, um pedaço ia para o Joinville, um pedaço ficava para o Sport e um pedaço viria para o Internacional. Ser vendido. Senão ele ia ficando até o final lá no Sport. O Ortiz acho que é assim também. Não, Ortiz não. Ortiz volta para o Inter. Ortiz volta. O Hernando é assim, né? Apesar que se o Inter Hernando- precisar, pode pegar de volta. O Hernando tem é quase- várias cláusulas. O Ailon era até o fim do contrato. E aí tem o seguinte, né? Daqui a pouco, um outro cenário. Daqui a pouco o Sport cai, a verba de TV já é outra. Ele vai ter Não vai outras precisar. No primeiro ano necessidades. não é. No Não, primeiro primeiro ano. ano se mantém. Não, mas Não. muda o contrato. Agora Não, o novo contrato- contrato, não contrato tem mais. novo, é. Não tem mais. Mas Não é tem, sobre não o tem novo mais a contrato. verba. É, não, já é o contrato novo, 19. Contrato 40, novo. 30. Contrato novo perde a verba de TV, fica só com a verba da Série B. Isso. Aí ele vai precisar mais ainda de empréstimos que paguem os salários. Muda tudo, né? Mas nós falamos antes de cair, o meu Coritiba, no passado, caiu aos 50 do segundo tempo com o gol daquele Ainda torce pro Túlio. Curitiba? Tu não é daqueles ingratos? Não. Ainda existe o Curitiba? Ainda não acabou existe, ainda? nós vamos subir. Mas deixa eu falar a informação. Se fardou. Torcedor do Atlético Paranaense, aqui o o Oderich Petralha, não ó. sabia que ele é gurizinho do Petralha. Aqui, ó. Só porque eu trabalhei um ano e meio no Atlético Paranaense e virei gurizinho do Petralha. E o Não, Coritiba- esporte. o Organizou Curitiba- a rádio do Atlético. Lá, Sim, com muita competência. Eu estava lá trabalhando no Rádio Paranaense na época. Me odiava, né? Lá eu não era Curitiba, lá a gente não pode dizer. Mas o Ah, Curitiba... não, lá você fica em cima do muro. Lá eu escolhia Também? Inter, Grêmio... Lá também. Lá a gente- Aí quem que tu escolhia lá? Tu era o Inter ou o Grêmio daí, quando tava lá? né? Lá eu era juventude. E aí o Curitiba cai aos 50 do segundo tempo com o gol daquele Túlio, aquele Lá era grandalhão. isso. Empresa Coxa Integrada. Isso. Lá é isso ou é IAI do Atlético? Porque o Vitória toma um gol a 47 no Barradão e o jogo do Curitiba tá, se não me engano, 1-1. A informação não chegou em tempo, mas por 2 minutos o Curitiba não caiu e o Vitória caiu. Só que aí aos 50, uma bola alçada na área, aquele Túlio, que depois foi embora, Chape, não sei o que lá, Túlio, era 2 nomes do cara. Alguma coisa Túlio lá. Túlio Melo. Túlio Melo. Túlio Melo. Faz Quase o veio gol. pro Inter. É um bom centroavante. Antes do Damião. Melhor que o Rocha. Interessava na época. Não, eu saí daqui junto com o Wagner Jung, participando do preliminar, e disseram que o Inter ia contratar um centroavante. E aí eu liguei para o Marcelo Medeiros, para o Vinícius Prates e para o Roberto Melo. Eu disse, eu sei qual é o centroavante, é o Túlio Melo ou é o Leandro Damião? E aí eles, não, nenhum dos dois tal. Aí liguei de novo para o Vinícius Prates. Aí o Vinícius disse assim, como é que eu ia te confirmar se eu estava na frente do homem assinando o contrato? Quando eu descartei o Túlio Melo, voltei a ligar para o Vinícius Prates. Pô, tu não vai me dizer que é o Damião? Ele disse, não é o Damião e tal. E o Túlio era especulado na Ele me ligou época pedindo desculpa. porque tinha trabalhado com o Gordiola, né? Eu tinha trabalhado com o E o Guardiola. Túlio é mais jogador que o Rocha. Então, assim, ó, só para ilustrar que por 2 minutos, se o Coritiba não toma o gol, Vitória faz, enfim, tudo pode acontecer. Tá difícil a combinação para derrubar o Fluminense. O Fluminense em 2009 ganhou as últimas 9 partidas. Isso, com o tava Cuca, né? se Foi lá- Cuca, é isso. Então, Não, vai é que ser agora- bom o jogo, vai ser bom. Agora é vai ser uma rodada só. Então esse sofrimento é de 2 horas. Até lá é show. Será que será só de 2 horas, Rec? Porque tem sempre o jogador que tem que amarrar a chuteira, entrar com a camisa errada Tranca para o atrasar portão, um pouco. aquela coisa toda. Multa. Paga a multinha ali, começa 10 minutos depois do jogo. Agora, Denise, você está 40 minutos, tu é atleta, tá? Tu e o Thiago José são atletas, o Maurício também. 40 minutos. Eles dois são de um determinado time que não tem mais nada. E tu é do determinado time que precisa fazer o gol. Tu é atacante, eles dois são zagueiros.
Tu não chega para eles e diz, para um pouquinho, o que vocês estão querendo barrar? Não vão ferrar minha carreira. Deixa eu meter um gol aí. Que ele vai falar, ele vai falar. Agora depende do acerto. Não acerto. Depende do... Tu não pede uma grana para eles? Depende do profissional. De Natal, como é que se chama? Vai pedir pro cara do o Fluminense indulto de Natal. Não, recebe a caixinha de Natal e tal. Mas, depende do profissional. Não, tô brincando. Mas falando sério... O cara pede um arrego. Mas tem profissional... Tem lenda que jogador não veio pro Grêmio porque uma vez fizeram um acerto. Mas se ele fez um acerto para me beneficiar... Já parou de jogar, né? Isso aí. Já. Mas quantas câmeras... Quantas câmeras... E é um bom sujeito. Quantas câmeras tinha naquela época no campo? Hoje, com 30 câmeras, se o cara chegar e fizer assim, já... Não, ele bota a mão no rosto, mas aqui. Tem uma outra lenda. Tem profissionais que aceitariam esse pedido. Tem profissionais que pediriam grana, que aí já não são tão profissionais assim. E tem profissionais, uma terceira leva, que diria pro Oderich nessa situação hipotética, beleza, eu te ajudo, mas tu me ajuda aí pro teu time ano que vem. Mas aí da boca para fora o cara até ajuda nessa desgraça aí. Não, mas tem uma outra lenda também, Oderich, eu vou te passar a palavra que tu é o nosso convidado central. Tem uma outra lenda que não foi aqui, foi em Bangladesh que ocorreu esse jogo. Entendeu? Ou foi lá no Senegal, Senegal, no Chad. Não foi nas Ilhas Caimã? Pode ser nas Ilhas Caimã, que jogam bastante lá também. Então, na Islândia, que agora... Goleiro titular estava escalado. E alguém apitou pro técnico e disse, esse aí não, tá na gaveta. Aí botou o reserva. Aí fizeram um Rashid, o titular e o reserva. Todos ficaram felizes para sempre. Mas lá no... Foi em Bangladesh. Foi em Bangladesh. Em Bangladesh. Mas isso lá no aí Paraná, é só da sociedade. Aqui não se faz esse tipo. Claro que não. Eu vou te dizer que no Paraná dizem que tinha um presidente de um clube grande lá, que na Federação Paranaense de Futebol, a sala da arbitragem tinha uma gaveta. E todo árbitro tinha que passar nessa gaveta antes do jogo desse clube. E se o árbitro abrisse a gaveta e houvesse um envelope, era porque ele precisava ajudar. Isso diziam assim aberto. Diziam assim que esse árbitro não bota a mão no dinheiro. Ele abre a gaveta e ele tem que atirar dentro. Oderich, quantos reforços o Grêmio precisa? Olha, o presidente ontem falou em 5. Para virem jogar. Né? Para virem jogar. Mas vai ser feita uma avaliação a partir de hoje dos que ficam, dos que saem, dos que estão retornando. E junto com o Renato, com a comissão técnica, né, vamos fazer essa avaliação e definir as posições mais importantes, né, para o Grêmio. O Grêmio ainda aposta que com uma boa pré-temporada o nosso centroavante consiga retomar o caminho. André. Esse é um dos principais reforços para o ano que vem. Eu acho que já é um bom reserva para o Campeonato Gaúcho, algumas partidas duras no interior, né, entrar no segundo tempo, 20, 30 minutos, não para ser titular. Acho que o Jael não é um jogador para ser titular, mas é um jogador para a equipe, para o elenco. Importante. Agora, se o André não vingar, eu acho que o Grêmio tem que buscar um centroavante, talvez o terceiro centroavante aí. Mas aí para vestir a camisa, ser titular. O Grêmio termina o ano... Eu contrataria o Ricardo Oliveira, com 39 anos. O Grêmio já tentou várias vezes o Ricardo Oliveira. Mas sempre ele faz leilão. É o custo que acaba subindo muito ele é bom. meio. Mas eu acho que agora tem um desgaste lá no Atlético. Acho não, tenho certeza. E ele tem mais um ano de contrato com o Atlético. E ninguém vai se atrever a convidar porque ele tem um ano de contrato. Mas se chegar nele, o Atlético libera. Palpitômetro aqui. Nessa boa linha, informação. É uma boa informação. É um jogador que sabe fazer gol. 39 ele faz em maio. Então até lá ele não tem 39. Ele tem Quantos gols ele fez esse ano brasileiro? Ele teve uma seca de 7 jogos agora, fazia 7 jogos. Andou sendo vaiado, né? Andou sendo vaiado alguns jogos. É que o time do Atlético Mineiro também estava uma draga, que eu vou lhe dizer. E ele vive de bons passos. A bola tem que chegar nele, né? O Grêmio termina o ano com superávit. Um bom superávit, pelo que foi apresentado na reunião do Conselho semana passada. Essa semana. Essa semana. Terça-feira, isso aí. Isso é um indicativo de que o Grêmio tem
se não dinheiro em caixa, mas potencial financeiro para buscar, perante a banco ou perante a parceiros, dinheiro para fazer grandes investimentos ou não? Isso mostra que o Grêmio está também muito preocupado com as suas finanças e não vai gastar a qualquer custo. 13 gols tem o Ricardo Oliveira. 13 gols, um bom número de gols. A política do presidente Romildo vai se manter, né? A austeridade nas suas contas, resgate da situação financeira e capacidade de investimento. Mas entendemos que isso deve acontecer para o próximo ano. Nós não temos dinheiro em caixa. Tudo que entrou foi pago, saldado dívidas antigas, né? Tínhamos lá N dívidas que a cada dia aparece alguma nova, né? Até essa do Paulo Lumumba agora que foi feito o acerto. Não Quanto tem tempo foi o dinheiro. Paulo Lumumba? Foi algo de perto de 2 milhões. Pouco menos. Sabe que né? demorou 30 anos essa. Ficou esse processo ficou perdido quando saiu do papel para o digital. Ficou perdido em algum local e reapareceu. Sabe que eu fui muito amigo do Paulo Lumumba e várias vezes entrevistei. Ele tinha uma mágoa que levou para o caixão do presidente Paulo Odoni. Ele tinha uma mágoa que ele podia ter acertado, que não precisava ser assim. Ele nem queria ter entrado na justiça na época, mas era um direito que ele tinha. Era uma confusão. Mas vamos pular essa parte aí. Que bom que vai acertar. Né? Mas sobre... Eu vou terminar de responder. Então, os investimentos vão ser feitos no futebol. Talvez, como nos outros anos, a gente busca a cereja do bolo. Nós trouxemos algumas cerejas que não deram certo. Né? O Bolanhos, o Cebola, André. Né? André. O presidente falou ontem, né, Oderich, que o Grêmio vai manter assim o olho naqueles atletas que estão em final de contrato, que já possuem os direitos econômicos e federativos para si, que dando exatamente essa linha. Que o Grêmio E aí não é irá... traumático. Terminou um ciclo. Aí é a frase da Carol. Terminou um ciclo, mas não é... E já estão especulando Filósofa, então? Claro. dois Diegos, né? O Tardelli não vem. Não? Não, o Tardelli não vem. Olha o valor que ele ganha na China. Né? Em tempos idos se falava em 2 milhões. 2 milhões por mês, 2 milhões de reais por mês. Mas e ele os chineses querem renovar o contrato dele. E era o que isso se é um falava, detalhe, não mas sei o se é cara que verdade. volta ao Brasil sabe que não vai ganhar isso. Não, e o outro nome é o Diego do Flamengo. São 6 milhões de dólares por ano, é isso? Por aí. Que o Tardelli ganha lá. 6 milhões de dólares por ano. 24 milhões de reais. São 2 milhões por mês. É isso aí. Né? E o Diego do Flamengo, o senhor poderia dar alguma informação? Eu não tenho essa informação, já vi essa especulação, mas... Não sei como é que a situação contratual dele está acabando. Está acabando, né? Tanto que o Santos também está Está ganhando. acabando agora, o Santos está oferecendo 600 mil por mês, mais um... O Santos oferecendo 600 mil, eles são corajosos. O passe é do jogador, esse é o jogador que nos interessa. O passe é do jogador e tu acerta salário, o aluguel do passe por um determinado período, né? Não tem investimento, não tem que revender depois. Interessar o Grêmio interessa, mas o senhor não tem a informação se Eu não tenho a informação se a negociação. Né? Já... É um bom jogador, é um excelente jogador. Aí não estava muito bem no Flamengo, né? Então tinha mas seria um grande acréscimo, assim como o Tardelli, né? Além de dar um glamour, dá rendimento. Já voltamos. Olha aqui, tem uma notícia que até é estarrecedora, mas vai acontecer. Ninguém noticiou ainda. Né? O Inter vai ter uma Assembleia Geral depois da eleição do dia 8 para aprovar algumas coisas que ficaram pendentes no Estatuto. Por exemplo, tem uma sugestão do Miola, que é 10% de investimento na categoria de base. Tem os 3 anos para o presidente. E vai ser assim, eu não sei se meio a Bangu ou no grito ali depois da eleição, quando estiverem esperando para a proclamação do resultado. Os conselheiros que estiverem ali vão votar e é isso. Assim. De regra, as assembleias precedem a eleição. Não, mas isso aí é um pós-eleição de uma sessão
extraordinária do Conselho Deliberativo. Sim, Mas só tem eleição para presidente ou tem para o Conselho também? O Conselho também. Ele também. Mas é que não é uma... Como é que eles vão votar? Se estão... Não, a situação, Oderich, para tentar É um deixar claro... pós-eleição. Até porque a gente tem pouco É tempo... uma pra- reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Não é do Conselho Deliberativo, é a a Assembleia. Assembleia Geral. Assembleia o que Geral. acontece? Quem estiver ali esperando o resultado da Das eleição... 9, vota. das Agora- 9 da manhã às 5 da tarde, o sócio pode votar presencialmente, pelo aplicativo ou pelo e-mail, pelo site do clube. Até às 5. Enquanto eles apuram esses votos, às 5h30 é a primeira convocação e a segunda convocação às 6 da tarde. Então, de fato, Para os conselheiros às 6 da ou para os tarde. associados? Para os sócios que estiverem presentes, Presencial. para, em sessão extraordinária, aprovar ou não a inclusão ou modificação de alguns pequenos artigos. São só adequações ao Profut. Então, é questão colocar no estatuto do clube a questão de gestão temerária, o dirigente que praticar vai passar por todo um processo, e também questões envolvendo o conselho fiscal sobre recursos ou maneiras de se excluir um conselheiro fiscal caso ele não cumpra suas atribuições, caso ele não Tá, compareça. mas e essas outras sugestões Não, aí? só isso que está sendo analisado. Ah, bom, porque tinha me falado que até mudanças no estatuto de passar para 3 anos, passar para 10% o investimento nas categorias de base. Não, são dois seria artigos. assim meio... São 2 artigos que vão ser analisados. É o artigo 16A, que fala sobre o dirigente ou administrador que praticar a gestão irregular ou temerária, e o artigo 54A, que fala sobre conselheiro fiscal e formas ou maneiras para que ele possa ser destituído. Já voltamos. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. Tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações 35961048 ou agora no plantão 986317709. Fala com o Fernando. E já vá visitando o site aí para saber a qualidade das casas, tudo com material de primeiríssima. Madelomba Casa e Construcão.com.br. O Derich que está com muito pode pegar aquele empreendimento lá, fazer um monte de casa e viver de aluguel. Cachorro Quente do R, o original em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. O mais urgente para ser contratado, quem é, Oderich? Da infraestrutura já está tudo pronto. É do time mesmo. Né? Eu acho que é o 9. 9. É o 9. Não é lateral. Não direito. é lateral. Não é lateral direito. Você já tem firmeza no Léo Gomes? O Léo Gomes chegou para ser preparado, ele foi preparado ao longo de um ano e eu creio que o Grêmio vai, se apostar no Léo Gomes, como está apostando, vai ter um lateral direito por 4, 5 anos. O titular. Ele tem força, ele tem energia, alguns defeitos ele está aprendendo, né? E ele é esforçado e entendo que que vai ser a solução para a lateral direita no ano que vem. Tem como segurar o Everton nessa janela? Vamos segurar o Everton na janela, sim. Não, nessa janela ele não sai. Nessa janela... Mas ele pode ser vendido e depois sair. Eu acho que até ele quer participar da Copa América, né? Ele deve se efetivamente conseguir jogar na Copa América, uma valorização para ele, pessoal, e por um clube de primeira linha. Eu não sei se ele quer jogar na Inglaterra, né? Não sei quem quer jogar na Rússia, na Inglaterra. Eu acho que a turma prefere França, Espanha, né? Mas Inglaterra Itália. acho que quer. É um bom Quem não futebol. quer? Guardiola? Mas o clima não é bom. Chegar em janeiro, temperatura negativa. Com neve. Mas eles estão sempre em hotel calefado, Eu sei, mas na hora de jogar... Mas com o Guardiola? Com o Guardiola. Tá? E o telefone não tocou do menino Piririm, o Guardiola ligou pra mim lá, não, vice-presidente? Já tocou? Não tocou. Não. Ainda não tocou. Ele... Que o Guardiola tem dessas, né? Ele liga, conversa. Até o próprio Everton brinca com isso aí, que ele está esperando a ligação, mas efetivamente ela não veio. Nós não temos propostas para nenhum jogador nesse momento. Nenhuma proposta. Em possibilidade de vinda, alguns citaram o nome do Wagner Love.
Ah, estão citando tantos jogadores aí. Do Boca lá, o Benedetto, né? É um baita centroavante, mas... Obrigado, Oderich, obrigado, Maurício, obrigado, Thiago. O mercado turco quer levar o Damião e o Walter vai para o São Bento.